Impulsividade é um comportamento que você não refletiu adequadamente sobre as consequências dele, uma tomada de decisão rápida, intempestiva, sem uma avaliação das consequências, né? A compulsão, você até conhece as consequências, mas ainda assim o comportamento vai ocorrer. Eu costumava para os meus alunos separar a impulsividade do comportamento compulsivo da seguinte maneira. Impulsividade é um comportamento que você não refletiu adequadamente sobre as consequências dele, uma tomada de decisão rápida, intempestiva, sem uma avaliação das consequências, né? A compulsão, você até conhece as consequências, mas ainda assim o comportamento vai ocorrer, né? Mas essa separação, ela é talvez um pouco arbitrária, né? Em alguns aspectos, porque a gente está falando efetivamente de padrões de comportamento que ocorrem mesmo que as consequências negativas deles sejam robustas, né? Ou seja, que aquilo que a gente esperaria que diminuísse a frequência desse comportamento, a punição, ela não surte o efeito que a gente gostaria que surtisse, né? Então a gente pensa que existem outras formas de inibir isso, né? E aí a gente tem diversos tipos de impulsividade, né? A gente tem um modelo que é um modelo, inclusive o Malloy trabalhou com esse modelo, né? Ele teve acho que ele foi validado aqui no Brasil por uma mestranda dele, que chama Marina Saraiva Garcia, que é o modelo UPPSP, né? Que ele considera 5 tipos de impulsividade. A impulsividade por urgência, né? Quando você é tomado por uma emoção, então pode ser por urgência positiva, por exemplo, sei lá, tô feliz, deu alguma coisa certa, vou lá e gasto um dinheiro que não poderia ter gastado para comemorar aquilo, né? Ou por urgência negativa, tô puto com alguma coisa e, sei lá, xingo alguém, brigo com alguém por causa disso, né? A impulsividade por falta de planejamento, a impulsividade por buscas de sensações, impulsividade por falta de persistência, né? Então eu comecei a fazer alguma coisa, me deu tédio e eu larguei aquilo. Imagino que elas comportamentalmente, por exemplo, a vício em aposta elas devem se somar, né? Cara, eu imagino que elas... O que acontece é que esses modelos, eles vêm da psicometria, né? Então, quando você... E buscando ferramentas para medir isso, né? Então, quando você trabalha com psicometria, você precisa que é um construto, que é algo que você possa medir, né? Ter certeza do que você está medindo, o que você pretende medir, né? Então, a gente acaba, de certa forma, tendo uma separação mais arbitrária, mas para você poder estabelecer medidas comportamentais sobre isso, né? Então essas ferramentas exigem isso. Mas na prática a gente pode na clínica não... Imagino que o DSM, por exemplo, em algum transtorno não faça distinção, né? A gente poderia botar dentro do grupo de transtornos de controle do impulso, né? Então, acho que... Mas no caso, o cara bipolar não vai ter uma impulsividade diferente. Não, acho que ele não chega nesse nível de... Não detalha nisso. Né? Não, acho. Não lembro se em algum aspecto chega nisso. Mas existe essa separação no DSM entre impulsividade e compulsão, né? Essa separação, ela é mais... Ela existe, né? Do ponto de vista dos circuitos, cara, é bastante interessante, assim, a gente pensar quais são os circuitos que estão associados a isso, né? Normalmente, a gente associaria a ideia de comportamento inibitório ao córtex órbito-frontal, né? Mas eu tenho levado em conta muito a relação entre o córtex cingulado anterior, especificamente, e o processo inibitório, né? Porque esse córtex, a primeira coisa é que ele tem acesso às áreas motoras muito mais intensas que o córtex órbito-frontal. O órbito-frontal fica mais embaixo, né? O órbito-frontal fica em cima das órbitas dos olhos, né? E o CCA fica mais na meiuca, numa divisão. Um pouquinho mais embaixo e ali na linha média, né? Isso, né? Ele participa desse... Como se fosse quase uma divisão entre o núcleo, as áreas límbicas e o córtex frontal. Isso, perfeito. Né? O CCA é a única área cortical que participa do sistema límbico. Aliás, eu não sei se você sabe, mas o CCA, o córtex cingulado anterior, é uma das regiões do cérebro onde existe uma maior concentração de receptores serotoninérgicos. Isso. Ali é muito grande. Isso. Inclusive, uma das principais hipóteses da depressão é a hiperatividade do CCA. Que como é o nome dela? Ellen Mayberg, que é uma neurocientista do MIT, salvo engano, ou da John Hopkins, ela tem um paper publicado aí, sim, eu tenho certeza que é na Neuron, que ela fez DBS, Deep Brain Stimulation, estimulação cerebral profunda. Nessa região. Nessa região, cara. De 7 pacientes que ela fez, 4
que eram pacientes com depressão resistente ao tratamento. Refratária. Cara, tentaram terapia, tentaram medicamento, tentaram eletroconvulsoterapia, nada funcionou. De 7 que ela fez, 4 simplesmente a depressão sumiu. Ela disse que, inclusive, que quando estava dando os choques, basicamente ela botou uns eletrodos, para quem não sabe, ela botou uns eletrodos nessa região, acho que era 43 de Broca. Área 39, não lembro. Ela botou o eletrodo nessa região e ela estimulou esse eletrodo para diminuir a atividade dessa região. Eu sei que é estranho estimular e diminuir a atividade, mas é possível fazer. É porque, na verdade, é a frequência de estimulação que você dá. Isso. Altas frequências são inibitórias, baixa frequência são excitatórias. E aí, como ali tem uma concentração muito grande de neurônio serotoninérgico, esses neurônios, eles também têm transportadores de serotonina. Então, quando a região está muito ativa, a serotonina não fica tanto tempo na fenda sináptica, mesmo sendo despejada na fenda sináptica. E o que importa, e essa é uma máxima, ó, quem for estudar neurociência aí não pode errar isso. Não importa a quantidade de neurotransmissor, importa o tempo que eles ficam na fenda e a quantidade de receptores. Receptores, exatamente. Não esqueça a quantidade, mesmo tendo muito, se ele sair rápido ou tiver muita enzima que degrada, não interessa. Ou não tiver receptor. E aí o que ela fez? Ou você bloquear os receptores, que é o caso bloqueio, exato. Da medicação. E aí tem uma coisa interessante nisso que você falou, né? E voltando aqui na tese de doutorado do Leandro. Depois eu preciso saber o porquê que a CCA tem a ver. Daí a gente volta a gente volta ali, linka. Né? Que é exatamente isso, né? Esse papel dos neurônios serotonérgicos em relação à impulsividade. Né? Que ele trabalhou lá. Isso, exatamente. Isso. Né? Ele vai estudar os polimorfismos dos receptores serotonérgicos porque acreditamos que estejam ligados à impulsividade. Mas o CCA, ele é muito importante para nós porque ele participa de um circuito córtico-cortical que você já deve ter escutado, que é a rede de saliência. Né? A rede de saliência ela é uma comunicação que existe entre uma região que fica no interior do nosso cérebro, mas esses neurônios, eles se comunicam, essa região se comunica com o CCA a partir de neurônios que são chamados de neurônios de von Economo, que são neurônios... Que achava, inclusive, que era só nós que tinha, né? Exatamente. Né? E que são neurônios que fazem uma comunicação muito rápida, né? Essa região, ela, de certa forma, recebe informações de várias regiões do cérebro sobre o nosso pensamento, sobre os nossos sentimentos e sobre as informações sensoriais. E ela detecta saliências, ou seja, ela detecta coisas que têm valores para nós, certo? De certa forma, ajuda a gente a promover respostas rápidas e adaptativas. Então, essa região, ela tem 2 papéis. Ela, de certa forma, controla a impulsividade, mas ela também participa do controle inibitório. Né? Quando você tem uma saliência que é incongruente com o comportamento que está sendo executado, certo? Então a rede de saliência, ela tem um papel muito importante nessa perspectiva, não só do comportamento impulsivo, né? Mas também da padrão inibitório relacionado a esse comportamento. No bipolar, no transtorno de humor bipolar, quando o sujeito está em fase de hipomania ou mania, tem um paper na Neuropsychopharmacology, não lembro o nome da revista, é uma revista do braço Nature, mostrando um modelo unificado da neurobiologia do transtorno de humor bipolar. Eu conheço esse artigo, a gente já discutiu ele, a gente já discutiu esse artigo, e aí, muitos anos atrás. Quando você bota no lado da mania, ele seleciona 3 redes ali, tanto na depressão quanto na mania. A rede, tá nos 2 no caso, ele mostra qual que tá ativo em cada momento, né? Uma das redes é a rede sensório-motora, outra é a rede saliência e a DMN, a rede de modo padrão. Aí ele fala que quando o cara tá em mania, a DMN tá desligada, desligada não, né? Tá atenuada e as outras 2 estão muito ligadas. Que é essa aí que você falou, por isso que existe também esse componente impulsivo. É, né? O córtex insular anterior, né? O córtex insular, É o córtex insular anterior que se comunica com o CCA e na depressão, as chavezinhas estão do outro lado, do outro jeito. Exatamente. E é legal essa dinâmica das redes córtico-corticais, né? Porque são 4 grandes circuitos, né? 3 você falou, que é a rede de saliência, a DMN e a rede sensório-motora. Que tem a ver com a atividade do cara. Isso. Né? A sensação, por isso que a libido sobe. Isso. Mas tem a rede que a gente chama de central executiva frontoparietal e a rede dorsal da atenção, que liga principalmente as áreas dorsais oculares, frontais oculares, com regiões do córtex parietal, certo? Em especial no hemisfério esquerdo. E é interessante porque essa central executiva, ela meio
que faz esse switch entre uma atividade maior na DMN e uma atividade maior na rede dorsal da atenção. Né? Por isso que, por exemplo, quando a gente trabalha com pacientes obsessivos compulsivos, que também tem um certo grau de impulsividade, né? Você faz com que ele desvie a atenção dele para elementos externos, enquanto ele inibe os padrões de comportamento inadequados.